Eu iniciei a gravação, nós estamos trabalhando já há alguns dias com notícia. Mas eu quero que a gente analise a notícia mesmo, não só no fato de transmitir uma informação, o básico da notícia. A notícia serve para transmitir, noticiar algo, é contar aquilo para uma comunidade. Um fato ser repassado para uma comunidade. Porém, contradizendo o que teoricamente deveria acontecer, a notícia não é neutra, né? A gente pensa na notícia deveria ser neutra, mas contrariando isso, a gente percebe que na prática ela não é. E isso às vezes dificulta um pouco a interpretação, a maneira como a gente interpreta uma notícia. Então vamos por partes. A notícia é um texto narrativo, portanto, ela tem que responder os mesmos elementos que qualquer texto narrativo. O que aconteceu, onde aconteceu, com quem, como. A notícia precisa responder estes fatos, que são essas perguntas, que são as mesmas de qualquer texto narrativo. Isso vocês devem ver desde lá do Fundamental. Desde o Fundamental 1. Certeza que todo mundo aqui lá no Fundamental 1 já fez algum tipo de texto que assim, tinha historinha e depois você tinha que responder. O que aconteceu? Onde aconteceu a história? Com quem aconteceu a história? Todo mundo aqui passou por algum exercício dessa maneira. Para que servia esse exercício? Para ir inserindo em você a informação de que texto narrativo precisa responder a estas questões. E aí, se você pensar bem, todo texto narrativo é assim. Seja a fábula, o conto, a crônica, seja um texto mais extenso, né, um romance, uma novela, mas eles têm isso. E a notícia de jornal é um texto narrativo também. Mas qual a diferença dela para os outros que eu citei? Ela tem a obrigação com a realidade. Ela não pode tratar de temas ficcionais, né? Assim como o conto, por mais que seja inspirado em algum fato real, mas ele não tem obrigação com a realidade. A crônica não tem obrigação, mas a notícia tem obrigação. Isso nos últimos anos tem sido de uma discussão enorme por conta das fake news, né? Fake news já há uns 2, 3 anos, isso não é de agora, não é por conta de corona, não. Isso, fake news já vem de antes, já vem, inclusive tem documentários muito bons, viu, no YouTube sobre isso. Uns 2, 3 anos isso já era muito forte. E agora a gente tem, né? Agora você precisa sempre que ler aquela coisa, até que ponto isso é verdade ou não. Então, a nossa capacidade de ler, interpretar uma notícia de jornal tem sido algo bem mais complexo, né? Porque a gente vai sempre, até que ponto isso é verdade. Outro fator é que a notícia hoje não está só no jornal, né? Tá nas redes sociais também, é ali. Todo mundo, o tempo todo. Então, eu trouxe aqui, a gente vai para a apostila, que tem exemplos assim na apostila, mas eu quis trazer um exemplo de fora para mostrar para vocês. Gente, eu peguei esse exemplo aqui, assim, toda vez, quero contextualizar o fato aqui com vocês. Toda vez que eu fuçando alguma coisa em alguma rede social, na internet, alguma coisa, e eu vejo qualquer postagem que trate de algo que seja linguístico, eu dou print e guardo aquilo para usar como exemplos para os alunos. Exemplos da prática, do cotidiano, para não ficar só na questão do livro. Então, eu tenho print de todo jeito, de todo elemento que trabalha a linguagem. Eu estou falando isso para dizer assim, não é questão política, partidária, nada disso. É questão linguística. Tá? Tem um print de todas as coisas que vocês podem pensar. Eu vou salvando. Assim como aquele dia que eu trouxe aqui para vocês do caminhão de mudança, né? Vou salvando essas coisas todas que eu vou encontrando para mostrar para vocês.
Aí este daqui, olha que interessante, olha como uma palavrinha faz muita diferença. Olha então como eu não posso interpretar uma notícia de maneira aleatória. Não posso. Olha a primeira notícia. A aprovação de Dilma cai de 42% para 23%, diz Datafolha. Ou seja, o Datafolha não falou que caiu. O Datafolha só disse o seguinte: antes a aprovação de Dilma era 42% e agora a aprovação é 23%. É menos. Então caiu. Tá, nenhum problema aí. Depois, a aprovação de Alckmin passa de 48% para 38%. Não caiu também? 38 não é menos do que 48? Não foi uma queda também? Por que que em uma notícia, então, está a palavra cai e na outra notícia está a palavra passa? Acham que ela está funcionando da mesma maneira? Percebem a diferença? Percebem a subjetividade do jornal? Percebem que quando a pessoa lê, vai marcar isso. Cai. Aprovação de Dilma cai. Não. Juan, agora que apareceu um não seu aqui para mim. E agora eu não sei em relação ao que foi o seu não. Se foi algo que eu falei antes ou foi de agora. Acho que foi de antes. Foi de antes. Mas é algo que eu preciso te responder? Ah, tá. Não, porque agora que apareceu, eu fiquei na dúvida. 11h51, pois é. Agora que apareceu aqui pra mim. Ah, tá. Mas. Ah, gente, até uma coisa, viu? Se alguma vez, assim, vocês me chamarem, perguntar alguma coisa e eu não responder logo, insista, tá? Insista, por favor. Então tá. Valeu, Juan. Então, mas é que vocês estão enxergando agora, olha só, como a palavra. E é o que foi aparecer aqui na apostila de vocês a respeito do Enem. Pega aí a apostila na página 5. Olha como essas notícias, elas são subjetivas, gente, esses títulos. Apenas 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem. Para que esse apenas? Repara que o apenas ele se coloca no texto. Eu posso falar, 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem. Fato. Foram 250, ponto. Mas quando o jornalista chega e coloca um apenas, é como você fazendo a dissertação, você vai usar essas palavrinhas para se inserir. Exatamente, Luiz, exatamente. Agora, ele está enfatizando que foram poucas, mas o jornalista não pode enfatizar. O jornalista não está ali para enfatizar nada, ele está ali para transmitir uma informação. Se você for fazer uma redação no Enem, uma dissertação, você pode usar esse artifício. Inclusive, é algo que eu vivo falando para os alunos usarem. Tá? Usem essas palavrinhas para vocês se colocarem no texto. Mas vocês concordam que com isso o jornalista ele está jogando para cima do leitor, está manipulando o leitor. Ele está fazendo a gente concordar que são poucas antes de refletir. E onde fica o meu papel de leitor que reflete sobre a notícia? Porque no caso desse, pode ser meio óbvio e tal, assim, realmente são poucos, considerando o número de candidatos do Enem. Mas de uma outra circunstância. Tá? Aí, olha de baixo. 529 mil alunos ficaram com nota zero na redação do Enem 2014, diz MEC. Olha, 529 mil com nota zero. É muito. Ele não colocou nenhuma palavrinha aí. Terceiro, cai rendimento dos alunos do Enem em matemática e redação.
matemática em redação. Quarto, INEP, mais de 500 mil de pessoas zeraram a redação do Enem 2014. Vocês enxergam assim também? Falam para mim. 529 mil. Mais de 500 mil. Não dá a impressão de que é muito mais do que 529 mil? 500 mil parece uma coisa tão... Não que 529 mil não seja, mas repare como o uso da palavra dá um... 500 mil. 529 mil. Olha, então percebam aí os cuidados que nós precisamos ter também com a linguagem, com cada palavrinha que a gente utiliza. Aí, para 2 pontos, gente, para 2 aspectos, a gente precisa ter este cuidado com a linguagem. Porque ao mesmo tempo em que a gente olha um textos assim, textos curtos, e a gente percebe isso, as pessoas vão perceber a nosso respeito também. As pessoas percebem quando a gente escreve uma redação, quando a gente escreve uma mensagem no WhatsApp. As pessoas fazem leituras a nosso respeito por meio disso. Por meio de palavrinhas assim. Né? Foi com vocês? Foi com a primeira série que eu comentei a respeito do Unabomber, né? Aquele serial killer que foi descoberto por causa da linguagem dele. Foi com vocês? Vocês não lembram. Esse nome aqui. Já ouviram falar desse nome? Então, deixa eu usá-lo aqui como exemplo. O Unabomber, ele é vivo ainda. Está preso, há décadas já preso. E ele foi descoberto por conta da escrita dele, de cartas que ele mandava para o jornal. O caso Unabomber, o Unabomber é o seguinte, era um serial killer que ele colocava carta-bomba em universidade e empresas aéreas. Então, é um de universidade, a de aérea e aí o bomber, né? Por isso, Unabomber. Tá? Ficava bombas em universidades e empresas aéreas. É a investigação mais longa e mais cara da história do FBI. Ela durou 17 anos até ele ser descoberto. 17 anos o FBI investigando. Então, foi assim, a mais longa e a mais cara e nada, nenhuma pista. Ele mandava, então, essas cartas. 3 pessoas morreram. Essa pessoa, quando abria, né? Abriu o envelope, abriu o pacote, explodia. 3 pessoas morreram e muitas pessoas ficaram mutiladas. Sem os dedos, sem a mão, porque explodia na hora que abria. Tanto que no julgamento dele, havia algumas vítimas no julgamento dele, as pessoas com as mãos mutiladas por causa da bomba. Pois bem, aí 17 anos, aquela coisa toda, nenhuma pista do Unabomber. E sempre que ele cometia algum atentado, ele mandava uma carta para o jornal. A suspeita do FBI ele é um mecânico que trabalhou em alguma empresa aérea, foi demitido. A suspeita era essa. É alguém sem escolaridade e que está fazendo isso como uma vingança. Sim, quase isso. Não, a história dele é dos melhores roteiros de Hollywood. Não. Pois bem, aí contrataram um cara para analisar o comportamento. E esse cara começou a analisar a linguística, pegar as cartas
do Nabombe e começar a analisar a linguística dele para tentar construir um perfil psicológico. Construir esse perfil psicológico. Aí, esse cara, o Unabomber, ele lançou um manifesto. Várias páginas do manifesto. Você encontra até na internet o manifesto dele. Um manifesto condenando a sociedade atual. Ele falou assim que desde a Revolução Industrial as coisas se desenvolveram muito, né? A tecnologia se desenvolveu muito e, paralelo a isso, o homem regrediu. E o homem se tornou escravo da indústria, escravo da máquina, escravo. Aí ele cita até como exemplo, assim, se você está passando numa rua e dá o sinal vermelho e você para. Você está sozinho, de madrugada, sozinho, o sinal vermelho, você parado, ninguém. Mas aquela corzinha vermelha fica ali dominando você e te obrigando a ficar parado. Claro que nem todo mundo faz isso, mas enfim. Então ele vai questionando nesse aspecto. Aí, primeira coisa que esse cara analisou na linguagem foi o seguinte: ele é alguém de muita escolaridade. Ao contrário de tudo aquele perfil que o FBI estava procurando. Por quê? Vocês aqui vocês sabem o que é a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aquelas normas para a gente fazer trabalho. Pois bem, ela muda de país para país. Né? Assim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas os países todos têm isso. E essas normas vão mudando com frequência. Tipo, quando eu fiz o meu TCC na minha graduação, as normas eram uma, quando eu fui fazer no mestrado já eram outra. Te entendo, João, todos nós temos. Todo ser humano tem uma relação mais de ódio do que de amor com normas da BNT, porque aquilo. O que isso tem a ver com o Unabomber? Este especialista em linguagem pegou a carta dele e falou bem assim, e percebeu que o manifesto dele estava todo escrito dentro de normas no seu ABNT deles lá. Todo escrito ali. E como essas normas mudam com frequência, você consegue saber a época que um documento foi escrito pela norma que ele utilizou. E aí, com isso, olha que loucura como a linguagem denuncia a gente. Descobriram que ele era alguém de muita escolaridade, porque usava essas normas à risca, e descobriram a faixa etária dele. Porque com a norma que ele usou era de determinada época, então ele tinha que ter formado determinada época para conhecer aquelas normas. FBI chora na linguagem, também acho. E foi uma linguista que chegou lá e falou isso, e FBI, vocês não sabem de nada. Eu adoro isso. Essa parte eu adoro. Acho muito legal. Então, isso já eliminou vários suspeitos. Vários suspeitos. Aquela coisa assim, é um mecânico sem formação nenhuma. Não funciona. Continuando a analisa, perceberam que a linguagem dele, ao contrário, a gente sempre busca marcas linguísticas. Se tem um oste na fala da pessoa, ela vai ser nordestina. Se puxa um S, vai ser um carioca. Começaram a perceber que ele não tinha marca. A linguagem dele era pura, era gramática, pura, sem marcas de linguagem, ou machista, ou feminista, ou de época, sem marcas, era uma linguagem pura. É alguém que vive isolado, então. Não é ninguém que vive, por exemplo, no meio de Nova York, porque alguém que vive no meio de Nova York assimila estas coisas. É alguém que vive isolado, ou seja, era alguém de grande formação, com a faixa etária determinada e que vive isolado, afunilando tudo isso. Foram para determinadas regiões do país onde as pessoas teriam condição de viver isolado. Chegaram nessas regiões e publicaram o manifesto nos jornais locais. Publicaram. Jornal local publica esse manifesto para ver se alguém reconhecia ali. Isso aqui escreve igual ao fulano. Escreve igual ao João, ao Gustavo. Publicaram para fazer isso. E aí o que aconteceu? O irmão, a cunhada e o irmão do Unabomber reconheceram a linguagem dele. E entregaram ele para o FBI. E o FBI, quando foi prender,
encontrou, sabe quem? Um PhD em matemática. Um PhD em matemática, 50 e poucos anos, vivendo sozinho em uma cabana de um cômodo no meio da mata, sem água e sem energia. Olha isso. João, já tem, viu? Já tem. Inclusive, existe o documentário, Netflix tem. Netflix tem o documentário Unabomber. Coloca o Unabomber lá que você vai achar as coisas todas. O filme ficção eu não vi. O documentário é uma série. Uma temporada, 10 episódios. Muito bons. Muito bons. Uma temporada. Os outros que são de ficção inspirados eu não assisti, não. Mas o documentário. A série eu recomendo muito. Mas aí, meninos, vejam. Aí ele foi preso, julgado, condenado. E os crimes foram cometidos por ele na década de 70. Ele foi preso, julgado na década de 90. E está desde então numa solitária, numa prisão nos Estados Unidos. Escrevendo ainda. Ele escreve muito ainda. As cartas que ele escreve ficam numa... Eu não sei qual universidade. Elas ficam guardadas numa universidade nos Estados Unidos. Sou doida pra ler. Doida pra ler. O manifesto dele eu baixei outro dia. Pra poder ler. Mas enfim, olha só. Eu vivo repetindo para vocês o quanto a gente se mostra na linguagem. E aí percebam, depois de 17 anos de uma investigação do FBI, uma investigação que não chegava a ponto nenhum, uma análise linguística mostrou quem era, assim, construiu o perfil de um serial killer. Este caso deu origem à linguística forense. Linguística forense é a linguística criminal. Né? No Brasil, ela já foi usada também. Um serial killer em Goiás. Ele estuprava mulheres e quando ele estuprava, ele mandava cartas, mas aí no estilo completamente diferente. Era manuscrito, cheio de erros de português e tal, de gramática, né? E aí, mas também, a partir desses bilhetes dele, foram construindo o perfil e ele foi identificado também. Então, João, a psicologia diz que sim, né? A psicologia diz que sim. Eu não tenho conhecimento para isso, não. Entendeu? Para afirmar isso, não. Eu acho arriscado. A psicologia costuma dizer que sim. O que eu falo como linguista é que, mesmo que você tente esconder, tá? Porque a questão da linguagem é isso, gente. Você pode tentar esconder, mas em algum momento aquilo que você tenta esconder vai escapar, tá? Ele escapa de alguma maneira. O que é o BTK? Então, pois é, Luiz, acho que a gente repara isso, né? Como eles contam, né? Normalmente produzem as cartas, produzem, né? Afirmam, mostram o que fizeram, né? Já é algo de se analisar, assim. Por isso que acho que serial killer é sempre um prato cheio para psicologia, né? A questão das cartas. Então vejam, aí a gente repara isso em notícias, como você vai identificar o posicionamento de um jornal, o posicionamento de uma pessoa na postagem dela, tá? Uma postagem numa rede social, o posicionamento da pessoa, como você vai perceber, e aí os dois lados, como você percebe o do outro e como o outro percebe você também. Deixa eu ver aqui. O estuprador e assassino que gostava de sequestrar e roubar. Ele mandava cartas para a rede TV com vários erros e tal. Ah, sim. Será que esse é brasileiro? Família, esse é brasileiro?
Porque o... Não, então. Porque é bem semelhante com o que eu falei. O que eu falei é de Goiás. E foi bem semelhante isso também. Né? Aí, vejam que louco, né? Então, é importante isso, saber que a gente usa isso para chegar até o outro e a gente toma cuidado, porque vão chegar até a gente. Olha só, eu quero falar uma coisinha aqui só da apostila hoje, essa parte do suporte. Pode acompanhar aqui, tá na página 6 quando ele fala de gênero da notícia. É interessante saber o que é suporte. Sempre perguntam isso em questões. Suporte é o local físico, onde o texto foi publicado. Por exemplo, o suporte agora, o suporte para eu estar projetando a apostila para vocês é o Cisco. Tá? Aí o suporte pode ser a rede social, pode ser o jornal, pode ser um outdoor. Suporte é o físico onde o texto foi produzido, tá? Só. Mas aqui, João e outras pessoas aí, repara o seguinte: quando você quer stalkear alguém, conhecer, você quer stalkear, você vai na rede social e fica analisando. Você não constrói um perfil da pessoa a partir das postagens da pessoa? Nem que seja. O Twitter é com escrita, mas se for até Instagram com foto, você descobre tudo. Você constrói um perfil da pessoa por meio das postagens dela. Aí tem aquela tudo, assim, que tipo de imagem que você quer passar. Não sei o que eu falei outro dia, alguém estava falando de postagem comigo, de criar uma imagem a meu respeito. Eu falei, nossa, imagina a imagem que não cria a meu respeito, porque meu Instagram só tem bicho e flor. Nossa, o que não percebe é o meu respeito, né? Porque olhar meu Instagram só tem bicho e flor. Pela forma de escrever. Dois pontos, né, Luiz? Assim, tanto a forma de escrever gramaticalmente, quanto o tipo, né? Meninos, olha só, já vai cair já já. Então a gente continua na próxima aula, tá certo? Obrigada, obrigada pela participação. Filha de Luísa Mel. Beijo, meninos. Boa semana pra vocês. Cara de naturalismo. Beijo, boa semana. Fiquem bem. Obrigada pela participação. Até a próxima.